Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana o 21º domingo do tempo comum, ano A. O evangelho de hoje é esperado desde quando se iniciou o ano litúrgico. Dentro da liturgia, não poderemos mais protelar por mais tempo para perguntar: quem é este Jesus que em cada dia, em cada final de semana, fala conosco? Talvez não seja um mal que nos chegue a ocasião nesta altura de caminhada, dentro do ano litúrgico, esta pergunta, porque nós já celebramos quase todos os eventos e mistérios que falam sobre Jesus. O seu nascimento, o seu batismo, a sua paixão, a sua ressurreição, a sua ascensão. Ou seja, já vimos tantas coisas sobre Jesus, agora precisamos ter certeza se sabemos quem ele é. Também durante sua vida, quando Jesus caminhava com seus discípulos, ele não perguntou de início se eles sabiam quem era ele, mas mais tarde, só quando os discípulos estavam preparados para dar uma resposta. Então, na liturgia de hoje, precisamos voltar toda a nossa atenção a duas perguntas que Jesus faz em relação à sua pessoa. A primeira é: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? O povo, quem diz que eu seja, o povo aqui literalmente são os homens, são os de fora, aqueles que ouviram falar de Jesus, viram, foram até batizados, mas não perseveraram nele, não aderiram à fé. Mas será que o Senhor precisa de nós para saber o que pensam os homens dele? Certamente que não. Mas a pergunta serve para nós que cremos, porque nós precisamos indagar o que os homens, nossos contemporâneos, pensam sobre nós. Como descrevem a Jesus os homens de hoje? As respostas são muitas e muitas vezes difíceis de entender. O que diz os jovens sobre Jesus? Quem foi Jesus nas últimas décadas para os jovens de fora, para os jovens de hoje? Jesus é um homem e somente um homem. Lembram-se daquele filme Jesus Superstar? Então, para os jovens, Jesus é um homem semelhante a eles, um homem que é obrigado a olhar ao redor e sentir-se sozinho. Um homem que olha para trás e se sente cansado. Um homem sem compromissos. Mas o grande exemplo é aquela mulher jovem, mas com a vida errada, que conheceu este homem e a sua vida foi mudada radicalmente. Se torna outra mulher. Ela conheceu um homem que respeitou a sua dignidade. Essa mulher é Maria Madalena. Se os jovens abrirem o coração como Maria Madalena, as suas vidas serão mudadas por este que vem ao nosso encontro e pergunta se nós sabemos quem é ele. Mas basta isso? Basta saber que Jesus é um homem? Não. No fim,
nós perceberemos que não basta. E necessariamente surgem outras perguntas. E perguntamos para Jesus: és realmente aquilo que dizem que és? Já tinha previsto morrer desta forma que morreu? Será que houve um erro? Ou houve alguma outra coisa? Quem é Jesus de Nazaré? Alguns classificam Jesus como um profeta que rompeu tabus e medos, que deu consciência e voz aos marginalizados e oprimidos. É o Jesus que morreu mártir, talvez no pensamento de muitos um mártir político, mas se tornou mártir porque foi rebelde ou era um militante da esquerda. Muitos têm este pensamento, que lutou para libertar a sua terra do Império Romano e da opressão econômica. Foi esta imagem de Jesus que toda uma geração de ideologistas da revolução e da mudança social, como Karl Marx e tantos outros. Ainda uma terceira vez, quem é Jesus? A terceira resposta é a dos sábios, filósofos, teólogos, que dizem: é um homem livre que se comportou com toda a liberdade, fazia o que queria e assim contagiou os homens. É um homem perfeito, dizia outros. Ele foi uma pessoa que realizou todos os anseios dos homens, que pode, por isso, se tornar um modelo de existência humana e dar sentido à vida humana. Mas percebemos que nem os jovens, nem os que classificam Jesus como profeta, e nem os teólogos disseram que ele é Deus. Mas isto é mais ou menos que o povo pensa sobre Jesus nos dias de hoje. Mas se Cristo realmente se importasse o que o povo dizia dele, devia ter parado por ali e ficar satisfeito com a resposta. Mas ele faz uma segunda pergunta. E esta segunda pergunta é para nós, que somos de dentro. E vós, quem dizeis que eu sou? Vós, quer dizer os discípulos que o conheceram de perto, que escutaram a sua palavra, que hoje comungam do seu corpo, os de dentro. E deles, Jesus esperava, ou espera, uma resposta diferente daquela do povo, daqueles de fora. Também, hoje, Jesus não se contenta do que nós sabemos, do que se diz dele. Ele quer a nossa resposta. Resposta de quem crê nele e nele coloca esperança. Agora, a resposta não pode ser aquele que, ou aquela que deu Pedro, se nós não estivermos feitos verdadeiramente uma experiência de Cristo. Só pode dar a resposta de Pedro aquele que fez uma profunda experiência de Cristo. Não podemos dizer como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque esta resposta de Pedro
revivida por todas as gerações cristãs que nos precederam, proclama pelos jovens, pelos profetas, pela igreja, pelos filósofos e teólogos, que Jesus é um grande homem, que Jesus é um grande profeta, que Jesus foi um grande idealista. Agora, para aqueles que têm fé, a resposta: tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador, é uma resposta que deve brotar do fundo do coração. Então, precisamos estarmos convencidos disso, que Jesus é o Filho de Deus, que nós cremos que Ele é o Salvador. Sempre depois da homilia, nós repetimos aquilo que São Pedro, há 2000 anos atrás, proclamou, quando rezamos o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Filho unigênito do Pai. Então isto quer dizer que Jesus não é só um homem ou só um profeta, é mais do que isto, é Deus. É pela fé que precisamos nos convencer disso. Então, entre as duas respostas sobre Jesus, há a mesma diferença que havia entre os magos caminhando para Belém e os magos regressando de Belém. Os primeiros iam se informando cuidadosamente sobre o menino, iam pesquisando. Eles eram ainda o povo de fora. Os que voltavam já o tinham encontrado e o adoraram. Nesse figurino, quais dos magos nós somos? Os que estão indo, pesquisando, e os que já estão vindo são aqueles que fizeram a experiência profunda, os que já se encontraram com Jesus e podem dizer: tu és o Filho do Deus vivo, não somente da boca, mas do coração, proclamando esta verdade de fé. Então, nesse ponto de dizermos que Jesus é o Filho de Deus, há um perigo para nós. Existe uma resposta acerca de Jesus tão antiga quanto a igreja. Essa resposta de Pedro, nós nos apropriamos dela e repetimos, como se tivéssemos a convicção e ponto final. Mas será que repetir esta resposta de Pedro basta? Estamos salvos e ponto final? Não, não basta. Porque esta resposta de fé acaba morrendo se não for constantemente renovada, revivida, ou seja, transplantada nos corações de geração em geração. E é por isso que a igreja clama por evangelizadores, por missionários, por operários para a messe. Esta verdade não pode esfriar como uma brasa tirada do fogo. Por isso que a resposta de Pedro se torna insignificante para mim, se não tomo para mim mesmo, se não a interiorizo.
mas prefiro continuar repetindo mecanicamente, como uma poesia aprendida de cor. Então, é a mim cristão, individualmente, na minha liberdade, na minha fé, que Jesus pede hoje: tu, que dizes que eu seja? Essa resposta eu não posso responder para Jesus com a fé do Papa, com a fé do Padre, com a fé dos meus pais, com a fé dos meus filhos. Eu tenho que responder com a minha fé, e somente com a minha fé. Então, quando isso acontecer, nós poderemos colocarmos juntos a experiência de fé que tivemos com Jesus. Assim foi durante toda a história da salvação. O que diziam aqueles que na história da salvação fizeram experiência de fé? Nós ouvimos: eu reconheci ao partir o pão. O nosso coração ardia no peito enquanto ele nos falava: Senhor, dai-me desta água para que eu não volte a ter sede. Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Meu Senhor e meu Deus, vou devolver 4 vezes mais tudo que roubei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse 21º domingo do tempo comum, que também façamos a nossa profissão de fé, como tantos fizeram depois de fazer a experiência de Jesus. Falando de alma e de coração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.